E aí, galera cruzmaltina? Preparados para mais um vídeo incrível cheio de notícias quentinhas do Vascão? Antes de tudo, inscrevam-se no canal e mandem aquele like, mostrando a força da nossa torcida. Estamos juntos nessa paixão pelo Vasco. A diretoria do Vasco da Gama enfrenta uma situação delicada envolvendo o atacante Orelano, que, após ser emprestado ao Cincinnati, dos Estados Unidos, acabou não recebendo os salários acordados durante sua passagem pelo clube americano em 2024. O jogador argentino foi vendido ao time da MLS no final do ano passado, mas a falta de pagamentos tem gerado uma crise interna, com os representantes do atleta notificando oficialmente o Vasco sobre a situação. A falta de quitação dos vencimentos reflete uma falha na gestão financeira do clube, o que tem gerado repercussão tanto nos bastidores do futebol quanto na imprensa. De acordo com o acordo realizado entre Vasco e Cincinnati, o clube carioca deveria cumprir com os pagamentos durante o período de empréstimo de Orelano. No entanto, a diretoria vascaína se defendeu alegando que houve um erro por parte dos empresários do jogador na documentação do acordo. A situação, que envolve um empréstimo de R$ 1 milhão e a posterior venda do atacante por US$ 3 milhões, aproximadamente R$ 18 milhões, tem gerado confusão sobre a responsabilidade das falhas no processo financeiro. O episódio acabou gerando uma grande dor de cabeça para os dirigentes, especialmente pela repercussão negativa entre torcedores e a imprensa. Curiosamente, Orelano foi negociado para um time que joga na mesma posição que o Vasco atualmente busca reforçar. No Cincinnati, o atacante teve um desempenho impressionante, marcando 12 gols e proporcionando 5 assistências em 42 jogos. Ele se firmou como um dos jogadores mais importantes da equipe, o que levanta ainda mais questionamentos sobre o que poderia ter sido para o Vasco, caso o clube tivesse conseguido tirar o máximo proveito da sua passagem. A situação financeira e a falta de compromisso com os pagamentos, somadas ao bom desempenho de Orelano nos Estados Unidos, revelam um cenário irônico, onde o jogador se destacou na posição que o Vasco tanto precisa. A venda do jogador argentino ao Cincinnati também foi cercada de altos valores, R$ 1 milhão pelo empréstimo e, posteriormente, US$ 3 milhões na negociação final, uma quantia equivalente a cerca de R$ 18 milhões. Embora o valor da venda tenha sido significativo, a gestão do Vasco não parece ter garantido a devida administração desse montante. A falta de pagamento dos salários, somada à ineficiência no processo de negociação, levanta questionamentos sobre a forma como o clube tem gerido seus recursos e suas parcerias financeiras. A crise envolvendo Orelano reflete uma série de erros e decisões que parecem ter sido tomadas sem a devida análise. Esse episódio não apenas gerou tensão nos bastidores, mas também reflete a necessidade urgente de mudanças na gestão financeira e na administração do clube. O caso de Orelano demonstra como a falta de controle e planejamento pode prejudicar o desempenho do clube dentro e fora de campo. O futuro do Vasco depende não apenas das decisões que envolvem a contratação e a negociação de jogadores, mas também da eficiência na administração de suas finanças. O episódio envolvendo Orelano, um jogador que se destacou no Cincinnati, é um alerta para a diretoria e para a torcida, que esperam uma gestão mais sólida e comprometida com os resultados dentro e fora dos gramados. Em um momento que tem agitado as redes sociais e os corações dos torcedores do Vasco, a possível mensagem enigmática de Rony tem gerado grandes expectativas. O atacante, estrela do Palmeiras, parece ter enviado um recado intrigante para a torcida cruzmaltina, deixando os vascaínos em alvoroço. As especulações começaram a surgir após o jogador postar um vídeo que, embora não tenha sido direcionado diretamente ao Vasco, fez menções que podem ser interpretadas como um sinal de que algo está por vir. Esse movimento, combinado com o histórico de interesse do clube carioca, tem alimentado ainda mais os rumores sobre uma transferência iminente para São Januário. Para a diretoria do Vasco, que busca reforçar seu elenco com nomes de peso, a situação é de grande importância. A mensagem de Rony gerou uma reação calorosa, não só dentro do clube, mas também entre os torcedores, que aguardam ansiosos por qualquer novidade sobre a possível contratação. O jogador tem sido associado ao desejo do Vasco de adicionar qualidade e profundidade ao seu ataque, o que o tornaria uma peça fundamental para os objetivos do clube. Embora nada tenha sido confirmado, a expectativa em torno de Rony é palpável, e o clima de otimismo só cresce, especialmente com a recente movimentação nas redes sociais. O possível recado de Rony tem gerado uma verdadeira onda de especulação e esperança entre os torcedores do Vasco. Com sua postagem enigmática, o atacante parece estar deixando uma pista para o futuro, alimentando o desejo dos vascaínos de ver uma contratação de impacto no clube. O fato de Rony ter optado por usar suas redes sociais de maneira tão estratégica levanta ainda mais a curiosidade, criando um clima de expectativa que não pode ser ignorado. Se realmente for esse o sinal de uma aproximação com o Vasco, a confirmação de sua vinda poderia representar uma virada significativa na temporada, acirrando ainda mais a disputa pelo protagonismo no futebol nacional. Vamos fortalecer essa conexão.
Antes de seguirmos adiante, peço que apoiem com um like e ativando as notificações para não perderem nenhuma notícia exclusiva do Vasco. Continuemos nossa emocionante jornada. Rony tem se destacado com grande intensidade nas últimas temporadas, especialmente entre 2022 e 2024, consolidando-se como uma das figuras mais decisivas do futebol brasileiro. Com uma carreira marcada por sua velocidade explosiva, inteligência tática e grande capacidade de finalizar, o atacante tem sido peça-chave para o sucesso do Palmeiras. Com 70 gols em 279 partidas, ele não apenas se destaca como um grande artilheiro, mas também como um jogador de influência dentro de campo, capaz de transformar jogos de grande importância. Sua versatilidade permite que ele atue tanto pelos lados quanto pelo centro, sempre criando opções de ataque e levando a equipe a novas conquistas, seja nos campeonatos nacionais ou continentais. A boa fase de Rony nas últimas temporadas, somada à sua consistência, faz dele uma verdadeira joia do futebol brasileiro, com destaque em competições de alto nível. A perspectiva de um possível recado enviado a torcedores do Vasco vem alimentando especulações e expectativas entre os fãs do clube carioca. O atacante, com toda a sua experiência e vitalidade, poderia ser o reforço perfeito para a linha ofensiva do time, dando ao Vasco uma nova dinâmica e uma mentalidade vencedora. Sua trajetória de sucesso e seu poder de decisão em momentos cruciais seriam uma adição de peso para um elenco que busca retomar sua competitividade e conquistar títulos importantes. Com Rony no time, o Vasco poderia finalmente alavancar seu desempenho e se fortalecer nas competições nacionais, criando uma base sólida para o futuro. A chegada de um jogador com essa qualidade poderia não apenas melhorar o ataque, mas também inspirar os outros atletas, aumentando a confiança e a motivação do elenco. A torcida do Vasco, como sempre, está ansiosa e cheia de expectativas para os próximos passos do clube no mercado. A possível chegada de Rony ao time pode representar uma virada de chave para a equipe, trazendo não apenas qualidade técnica, mas também a mentalidade vencedora que o atacante carrega consigo. E você, vascaíno, o que acha dessa movimentação? Rony seria o nome ideal para dar ao time o impulso necessário para conquistar novos títulos. Será que ele traria a energia que o clube precisa para voltar a brigar nas partes de cima das competições? Imaginando o atacante com a camisa cruzmaltina, a torcida começa a criar cenários de como ele poderia se encaixar no sistema tático de Fábio Carille. Com a sua habilidade de atuar tanto como centroavante quanto pelas pontas, Rony poderia trazer uma dinâmica ofensiva que falta ao time em certos momentos. Mas será que ele teria o impacto desejado em um elenco que ainda busca se afirmar em competições importantes? E o mais importante, como ele se adaptaria ao estilo de jogo do Vasco e à pressão de uma torcida apaixonada e exigente? Agora, mais do que nunca, a voz da torcida pesa. A pergunta que não quer calar: vale a pena investir em um jogador com o talento e a experiência de Rony para o futuro imediato do Vasco? Será que sua chegada seria suficiente para elevar o nível do elenco e finalmente trazer a tão sonhada conquista de títulos importantes? Deixe sua opinião nos comentários e participe dessa discussão sobre o futuro do nosso querido Vasco. Não perca as notícias diárias do Vasco. Inscreva-se e dê um like para continuar recebendo atualizações exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, sua contribuição é essencial para o Vasco. Até o próximo vídeo.